Chegamos na nossa aula de hoje. Olha pra carinha desse garotinho, né? Carinha de rostinho de uma criança levada, né? Mas na verdade, as crianças de hoje, dessa geração, são crianças muito, mas muito inteligentes. E são movidos à curiosidade. Então, imagina você, enquanto professor de ciências, chega uma criancinha dessa e pergunta pra você isso aqui, olha. Por que o sol brilha? Bugou, não foi? Eu tenho certeza que você tá pensando na resposta, né? Uma pessoa adulta não vai fazer uma pergunta tão difícil como uma criança. Porque a criança é movida a curiosidades e para ela o céu não tem limite. Na verdade, quando nós vamos crescendo, a gente vai perdendo essa criatividade e o nosso fator crítico vai ficando mais alto e a gente deixa de ser criativo. Então, imagina outra pergunta como essa aqui. Como as estrelas chegaram ao céu? E aí, professor de ciência, como é que você responde uma pergunta dessa? A criança, ela tá naquela fase que ela não sabe das coisas, então tudo é novo para ela. E ela vai te perguntar, tá certo? Depois eu vou dizer algumas estratégias de como você contornar essa situação, tá certo? Mas por enquanto, vai imaginando você na sala de aula e uma criancinha dessa perguntando: ô tia, como as estrelas chegaram ao céu? Por que o sol brilha? Por que a lua não cai? Você já percebeu que até para um adulto responder isso aí é bastante complexo? Tia, por que o cocô fede? Pois é, mas na verdade todas essas perguntas aqui, ela foi retirada de uma pesquisa feita pelo Instituto de Engenharia e Tecnologia, lá no Reino Unido, com mais de 1.000 pessoas com filhos de 4 a 12 anos de idade. Então já é difícil para um adulto, imagina para uma criança, você pegar essa linguagem científica e adaptar para a realidade da criança. Você explicar de uma forma que ela entenda. Por que o céu é azul? Então, olha essa pergunta aqui. Quem tem criança, meu amigo, vai passar por essa também. Como os bebês nascem? E aí? Então, para a criança não existe limitação. Ela vai te perguntar. Então, uma das estratégias que você pode desenvolver é, primeiramente, se a pergunta é pertinente ao assunto que você já estudou, é mais fácil. Responda para essa criança, logicamente numa linguagem adaptada para a realidade dela, porém não inventa. E se por acaso você, professor, não souber, você pode trazer essa resposta depois. Você vai pesquisar ou até você pode pedir para a criança mesmo, para que ele pesquise juntamente com os pais e ele mesmo adquira essa informação. Porque a gente tem um costume de que a gente dá as respostas sempre prontas. Esse é o ensino tradicional, onde a metodologia, o ensino, ele está voltado apenas no professor. Tipo, o professor é o dono do saber e ele traz o conhecimento. Só que a criança, desde pequeno, ela tá em um constante aprendizado. Ela tá adquirindo experiências sem ninguém ensinar ela. Uma criança, quando ela começa a brincar sozinha, que se machuca, ela vai tendo aprendizados. Ela vai sabendo que aquilo ali não vai ser bom para ela, aquilo ali vai ser bom para ela. Então, ela tem essa construção. Outra coisa que você tem que sempre colocar em mente é não alimente crenças populares que não são científicos. Aqueles saberes da tradição, aquelas coisas que vó vai dizendo pra gente que a gente acha que é verdade, mas no final das contas não tem nenhuma fundamentação científica. Por exemplo, se tu comer manga com leite, vai fazer mal. Então você tem que explicar, olha, não, aconteceu por isso, por aquilo. Você vai entrar na história de onde surgiu essa crença. Vó tinha um costume de dizer assim pra mim, ó: menino, sai dessa friagem, senão tu vai ficar gripado. Já ouviu isso também? De vó, de mãe, já ouviu? Só que na verdade você fica gripado porque você está exposto ao vírus e não porque você está exposto ao frio. Então se a pessoa estiver no frio e sem a exposição ao vírus, e se você estiver no calor e com a exposição ao vírus, você vai pegar a gripe como? No calor. Então é esse tipo de coisas que a gente não pode estar alimentando, entendeu? Outra coisa, menino, não assobia não que vai chamar cobra. Quem já ouviu essa aí? Não assobia não que vai chamar cobra. Gente, as cobras são surdas. São surdas. Como é que eu vou chamar cobra se as cobras são surdas? Outra coisa, eu tô pegando coisas aleatórias que tá vindo aqui na minha cabeça. A pessoa desmaiou. O que é que a gente faz? Taca-lhe álcool pra pessoa cheirar. Você já fez isso, né?
Não faça isso mais não, criatura de Jesus. Então, é basicamente isso. Existem crenças limitantes, existem os saberes da tradição que não são científicos e muitas vezes as crianças já vão chegar até vocês com essas crenças que foram os papais que colocaram. Se o papai acredita, ele vai transmitir isso para o filho. Então, ensinar ciência é simplesmente desde cedo, desde os primeiros anos da escola, você mostrar que ali existe uma explicação científica. Não é simplesmente dizer a resposta, é mostrar a ele o porquê de cada coisa está acontecendo. Então, veja essas perguntinhas aí, né? Bem difícil de responder. Lógico que até o professor, para responder isso daqui, ele tem que estudar o conteúdo. Como funciona o cérebro de uma criança? Eu, quando fui fazer o meu mestrado, eu trabalhei com uma linha de pesquisa chamada Psicologia do Aprendizado, onde basicamente eu fui entender como é que a nossa mente funciona, como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente aprende as coisas. E a criança, não é novidade para vocês que ela está em constante desenvolvimento. Então é muito normal a criança sentir fome toda hora, sentir sede toda hora, pedir para fazer xixi toda hora. Então você tem que entender essa realidade do aluno. Ele está em processo de crescimento, ele está em processo de desenvolvimento. As conexões neurais estão sendo fortalecidas. Inclusive, boa parte dos traumas que um adulto tem relacionado aos estudos, à sala de aula, foi construída nessa primeira infância. Você acha que uma pessoa que tem vergonha de falar em público, uma pessoa que tem fobia de público, esse trauma iniciou aonde? Eu não sei se você estava na aula passada, que eu falei que eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho atendendo. E uma vez eu atendi um paciente que ele chegou me relatando, ele ficou até com muita vergonha de dizer qual era o problema dele. E na verdade o problema dele é que ele fazia cocô nas calças toda vez que tinha que fazer uma apresentação. Ou quando tinha algo importante que ele tinha que estar em público e ele tinha que falar. Aí eu fui fazer a sessão com ele e a gente fez uma regressão e a gente voltou na causa do problema. Sabe qual foi a cena que ele entrou na mente dele? Quando ele estava na escola, usando fralda ainda. E a tia da sala de aula disse assim: catinga de cocô, quem foi que fez? E ele, envergonhado, né? A criança, lógico, nervoso. E a tia: olha, quem não falar quem foi, a tia vai olhar um por um, viu? Pronto. Trauma instalado com sucesso. O tempo passou, aquela forte emoção ficou guardada na mente inconsciente dessa criança e que começou a gerar sintomas na fase adulta. A nossa mente é assim, gente. Ela nos protege dos riscos que são reais e dos riscos que são imaginários. Então, se um evento traumático acontece nessa primeira fase da criança, aquilo vai ficar guardado no subconsciente dela, ela vai chegar na fase adulta, vai ter sintomas e ela nem sabe que aquilo está relacionado a um trauma lá de trás. O que eu digo para vocês, professores, tenha cuidado para não instalar traumas emocionais na cabeça dessa criança. Tudo que perturba um adulto, perturba uma criança 3 vezes mais. Trabalhe com a metodologia de quê? Do elogio, do incentivo. Então a gente vê hoje que as escolas elas estão repletas de professores com a metodologia da punição. Olha, se você não fizer isso, vai para a diretoria. Se não fizer isso, vai um comunicado para os pais. Se você não fizer isso, porque em vez de utilizar a metodologia negativa da punição, você condiciona ele a ter comportamentos positivos. Em vez de punir por algo que você não quer, você elogia e premia aquilo que você quer. Consequentemente, ele vai fazer mais coisas daquilo que ele vai ter a recompensa. Entendeu? É o mesmo princípio do adestramento. Você acha que um animalzinho que é adestrado, ele faz o que a gente pede por quê? Porque a gente tá punindo ele? Não. Se a gente punir ele, ele fica com medo de você. Às vezes não quer nem... Olha pra uma pessoa e já sai correndo. Você tem animal, você sabe o que eu tô falando, tá? Isso já foi estudado há muito tempo atrás na área da educação. Era o condicionamento operante de Skinner. Esse exemplo que eu estou dando com os animais serve com seres humanos. Então é melhor recompensar positivamente do que ir para o lado negativo, tá certo? Dica dada aí para vocês. Cuidado para não instalar traumas emocionais nas crianças. Porque muitas vezes aquela criança ela vai ser um excelente comunicador ou vai ser uma pessoa que vai ter fobia de falar em público, dependendo das demandas emocionais que ele vai vivenciar nessa primeira infância. Na área da educação a gente fala muito sobre a teoria de flow. O que é flow?
É um estado de concentração. Vou te dar um exemplo. Pense agora qual é a atividade que você faz durante o dia em que você esquece do mundo à sua volta. Você esquece das horas, você esquece de comer, você esquece das necessidades fisiológicas. Simplesmente o tempo passa assim, ó. Puf. Provavelmente você já pensou em alguma coisa. Isso se chama estado de flow. Esse estado de flow foi muito estudado na área da educação. E ele foi desenvolvido por esse cara aqui chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Esse cara, ele é um psicólogo húngaro que desenvolveu esse estado de flow, a teoria de flow. Então, como a gente pode aplicar a teoria de flow na nossa sala de aula com as nossas crianças, tá certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Quando você for aplicar algum tipo de exercício, de avaliação para uma criança, você tem que ter o cuidado de avaliar bem o nível da turma para que você não coloque uma atividade nos dois extremos. Primeiro, uma atividade muito entediante, onde o nível de desafio é muito baixo e qualquer criança consegue realizar aquilo ali, não gera satisfação. Ou o outro extremo, quando você faz uma atividade muito difícil e o nível de ansiedade dela vai lá para cima. Então, na verdade, o estado de flow é exatamente aquele caminho em que o nível de habilidades ele se iguala à competência do aluno. A gente percebe até a criança jogando videogame. A criança joga muito, né, nos celulares. A primeira fase é sempre mais fácil. A segunda é um pouquinho mais difícil. À medida que o jogador vai ganhando habilidades para poder ir passando nas fases, ela naturalmente vai ficando mais difícil. Então, para as crianças, para você conseguir captar a atenção de uma criança, você tem que fazer isso. Dá uma tarefa para ela que não seja fácil demais a ponto de gerar tédio, ou uma atividade difícil demais ao ponto de gerar ansiedade. Tente encontrar esse meio termo. É onde a criança ela vai encontrar o estado de flow. E nesse estado de flow é onde ocorre o aprendizado. Você só aprendeu alguma coisa porque você entrou nesse estado de flow. Aquilo que passava da tua habilidade técnica gerava desconforto, gerava ansiedade. E você sentia imponente. Pô, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não consigo, isso é muito difícil. Ou uma atividade, isso aqui é de boa demais, isso aí não tem nem o que fazer. Então você não pode nem estar muito acima nem muito abaixo. Encontre esse caminho. Os maiores autores da educação dizem que você conseguir colocar esse aluno no estado de flow é uma metodologia que auxilia na aprendizagem. Você vai ajudar no desenvolvimento afetivo, psicomotor, social, instigando esse aluno, né, à pesquisa e o aprendizado de forma significativa. Praticamente entenda uma coisa, meu querido, a gente só aprende aquilo que a gente ama aprender. Pensa aí você mesmo, professor, futuro professor aí, futuro docente. Quantas coisas do ensino médio, da escola básica, você não lembra mais de nada? Sabe por quê? Porque aquilo ali não teve uma aprendizagem significativa. Você não achou uma correlação em que você utilizaria isso no seu dia a dia. A criança está brincando com um carrinho, existe física. A criança está, sei lá, soprando uma bolinha de sabão, existe química ali. Esse é o que nós chamamos de ensino inovador. É um ensino voltado para o aluno e não para o professor. O que gera desinteresse numa sala de aula? Primeira coisa, falta de desafio. Meu amigo, criança é movida a desafio. Faz uma brincadeira com ela. Olha, vamos fazer uma brincadeira que quem chegar ali primeiro vai, sei lá, ter uma recompensa. Cara, as crianças vão amar atividades que são muito fáceis, podem levar ao tédio. Vocês viram agora na explicação da teoria de flow. Outra coisa, falta de relevância. Se você falar de coisas aleatórias que esse aluno não consegue imaginar, quando é que ele vai poder colocar esse conteúdo em prática, ele não vai sentir interesse. Quantas vezes você estudou algum conteúdo aí do ensino médio, do ensino básico, que você disse, tá, beleza, eu tenho que decorar esse monte de fórmula, eu tenho que decorar esse monte de conceito, mas quando é que eu vou utilizar isso na vida real? Geralmente, esses são os tipos de conteúdo que a gente acaba esquecendo. Outra coisa, falta de autonomia. As crianças, elas querem se sentir que está no controle. Ou seja, deixem elas manipular aquilo que você está trazendo. Ciência, a gente trabalha muito com experimentos. Lembre-se que o ensino não é centralizado no professor, é na criança. Ele que tem que brilhar. Você vai fazendo perguntas para ela sobre o que está acontecendo. Se ela for falando errado, você vai consertando, mas sempre coloca o aluno na autonomia. Atividades que não geram autonomia, geralmente essas crianças vai gerar tédio e ela não vai engajar.
Outra coisa, sobrecargas de tarefa. Tem a tarefa de português, tem a tarefa de matemática, tem a de história, tem de geografia, tem daquilo outro. Lembre-se que se isso já é pesado para um adulto, para nós que estamos na faculdade, imagina para uma criança. Não deixem esses seus alunos se sentir pressionados. O aprendizado ele ocorre quando nós sentimos prazer em realizar a atividade. Muitas vezes na vida da gente a gente tem que ser movido à pressão, mas a gente está trabalhando com o quê? Com crianças que estão ainda desenvolvendo a sua cognição. Falta de apoio do professor. O professor não incentiva, o professor não revisa as tarefas. O professor, sabe aquele professor que finge que está dando aula e o aluno finge que está aprendendo? Pois é. Então, esteja disposto a tirar dúvida desse aluno, a esclarecer, incentivar. Quantas vezes, você que está aí assistindo essa aula, quantas vezes você deixou de gostar de um conteúdo por causa do próprio professor? Você tinha ranço daquele professor e acabou tomando ranço da disciplina. Então, uma dica muito boa e inclusive uma filosofia de vida que eu utilizo para mim é: seja o professor que você queria ter. Anote isso aí. Seja a professora que você queria ter. Será que você amaria ter uma professora igualzinha a você? Reflexão aí para vocês, tá certo? Outra coisa, ambiente de aprendizado inadequado realmente vai fazer as crianças ter pouco desenvolvimento. A gente sabe que isso é uma realidade do ensino no Brasil, né? A gente tem as escolas particulares e a gente tem as escolas públicas. As particulares, ela abre a oportunidade de a gente conseguir trabalhar de forma mais satisfatória. A pública a gente tem uma limitação bem grande, mas dá para fazer alguma coisa. É melhor fazer pouco do que nunca fazer, tá certo? Nunca utilize a justificativa, porque eu só ensino público e lá não tenho apoio de ninguém. Isso não é desculpa. Você pode dar uma aula incrível com coisas muito básicas, com coisas muito simples que a gente encontra em casa e o aprendizado ela vai depender de você. Outra coisa, o método de ensino que é monótono. Meu amigo, você aí que está assistindo a aula, você já teve uma aula chata? Sabe aquele professor que você tinha que assistir a aula dele na marra para cumprir a tabela? Sabe? Que você disse assim, meu Deus, a hora não passa quando esse homem está falando. Ou quando essa mulher está falando. Pois é, provavelmente todo mundo já teve um professor assim. Então, a gente não pode ser esse professor para os nossos alunos. Se sua aula não foi hipnótica, ela não serve. E por último, o bullying. Nunca permita o comportamento prejudicial de outros colegas na sala de aula. Discriminação, agressão física, às vezes um coleguinha é portador de necessidade especial. Nunca permita, nunca tolere de outro coleguinha isso daí. Esses são os principais fatores que estão documentados aí nas pesquisas científicas que fazem realmente um aluno se desinteressar pelo estudo. Falta de desafio, falta de importância para ele aplicar na sua vida, falta de autonomia, sobrecarga de tarefa, falta de apoio do professor, ambiente inadequado e o bullying na sala de aula. Tranquilo?